Bom, vamos lá. Que a Marvel desperdiça vários conceitos extremamente interessantes, personagens e histórias muito relevantes para o universo Marvel dos quadrinhos, isso não é surpresa para ninguém, né? Hulk e She-Hulk são um ótimo exemplo disso. Mas hoje, você já viu no título, a gente vai falar de um personagem que foi parar num filme tão escrachado e tão ridículo que me deixa até magoado, cara. Porque esse personagem merecia muito mais. E eu tô falando de ninguém mais, ninguém menos que Gorr, o carniceiro de deuses. E sim, ele tem um título incrível, colocaram o Christian Bale pra fazer esse personagem, um cara que dá a vida pelos seus papéis, e você já conheceu ele nos quadrinhos e tal, e é muito interessante, você tá animado e no final um lixo. É sério, é muito ruim. Eu imagino que você que assistiu Thor, Amor e Trovão e não consome quadrinho, já tenha achado o filme meio esquisito, meio zoado e o vilão bem nada a ver. Mas pra quem já acompanhava o Thor e o Gorr nos quadrinhos, foi uma dor um pouquinho mais visceral. Mas antes, duas coisas muito importantes. Primeiro, muito obrigado pelo apoio de vocês no vídeo sobre o Miles Morales dos quadrinhos. Agradeço demais cada comentário, foi muito bom conversar com vocês, ver o ponto de vista de vocês, foi muito legal. E muito obrigado pelos compartilhamentos e principalmente por ter hypado o vídeo, vocês são incríveis. E a segunda coisa, sinta-se livre para discordar ou concordar de mim aqui nos comentários, é só a minha opinião aqui, minha visão sobre o filme, sobre alguém que gosta bastante dessa história em específico. E vamos se divertir escrachando esse filme a partir de agora. Mas antes eu vou te dar uma palhinha, porque eu imagino que a maioria não acompanha os quadrinhos, só acompanha às vezes o próprio MCU e tal, e não viu tanto problema assim no Gorr. Ai, mas eu não ligo pros quadrinhos, eu só ligo para os filmes. Tranquilo, meu mano, sem problema. Você pode gostar só dos filmes, das séries, dos jogos, ou não gostar de nada, tanto faz, cara. Mas talvez, se eu te contar a história original e mostrar o quão boa ela é, talvez eu consiga duas coisas. Te mostrar o quão esse filme é horrível, e quem sabe até te motivar a querer ver essa história nos quadrinhos. Toda a história e o drama de Gorr gira em torno da relação de servo e deus, entidade e adorador. E Gorr era justamente um adorador, um servo. Ele vivia num planeta que estava passando por um momento de escassez muito grande, uma seca muito potente, aonde chegou num nível em que o planeta dele se assemelhava a um deserto. Porém, a sua espécie, o seu grupo ao qual ele fazia parte, adorava e fazia sacrifícios a deuses pedindo por chuva, pedindo por alimento, pedindo para que fosse resolvida aquela escassez. E eles faziam seu sacrifício, dedicavam ali seu tempo, suas vidas. Gorr também possuía filhas e tinha sua esposa que era extremamente adepta à religião e acreditava muito que alguma hora ia dar certo, que Deus ia vir e abençoá-los e tudo mais. Porém, a fome é tão grande e a seca é tão intensa que Gorr perde tanto a sua esposa quanto as suas filhas. E num momento de muita dor e sofrimento, ele acaba amaldiçoando o Deus ao qual a sua espécie adorava. E ele apanha e ele é expulso do lugar onde eles viviam. E é nesse momento que Gorr começa a vagar pelo seu planeta deserta, sozinho, com frio, com fome. Porém, ele acaba trombando com dois deuses que estavam se combatendo. E inclusive, um desses deuses era o qual a sua espécie, o seu grupo adorava. Porém, esse deus faz um pedido estranho. Me ajuda! O quê? Você tá me pedindo ajuda? Você tá me pedindo ajuda? Onde você esteve quando precisamos de você? Quando a minha filha, minha criança esteve passando fome? Aonde você tava quando a minha esposa clamava por você? Aonde você tava quando nós realmente precisávamos dos nossos deuses? E é nesse momento que a lâmina negra se transforma numa espécie de pedra lascada e vai em direção a Gorr, que mesmo se assustando não rejeita e usa ela para dar um fim àquele deus. E assim nasceu Gorr, o carniceiro de deuses, aquele que porta a necroespada, a arma principal do deus das trevas Nu. Então esse é o Gorr, resumidamente, galera, e eu imagino que eu consegui despertar em você um pouquinho de interesse, talvez até empatia e identificação, porque todo o drama da história de Gorr, na verdade, é uma alegoria para falar um pouco de religiões como o cristianismo mesmo, que tem as suas divindades como um ser de benevolência e bondade absoluta, porém que gera na gente o questionamento, poxa cara, mas tipo, ele é tão bom assim e tal, mas tem gente que sofre, tem gente passando por isso e aquilo, e eu como um cristão, eu entendo muito desse pensamento e eu acho o Gorr um personagem maravilhoso. O Gorr, dentro dos meus gostos, ele é perfeito, tem uma história trágica, é todo Ed, sombrio, é um cara determinado pra caramba, vingativo, o design dele é maravilhoso, a arma dele é incrível, o jeito que ele usa, transforma em manto, em clone, alimenta ela com sangue divino, é tudo maravilhoso. E cara, vamos combinar que com a tecnologia, com todo o trabalho e os profissionais que estão no MCU, a gente conseguiria ter algo maravilhoso com esse personagem, né? Todo um drama, o ator dele foi uma escolha bem interessante e tudo mais, e no final
ficou horrível. Eu contextualizei vocês sobre a história do Gore, a origem dele e tal, não contei dos feitos dele ainda, mas vou estar falando disso daqui a pouco. Mas eu imagino que você que assistiu Thor, Amor e Coração já percebeu que tem umas diferenças meio estranhas com o que eu acabei de te falar e mostrar com o que você viu no filme. Porque esse filme é basicamente um stand-up comedy de baixa qualidade. Pra você entender o nível, você aí que assiste YouTube, sei lá, desde 2008, 2009, da mesma forma que eu, lembra daqueles gritos de cabra que tava em todo vídeo de edit de meme, lembra disso? Isso tá nesse filme, sabe sei lá Deus por quê. Tudo nesse filme é levado a brincadeira, o Gore sequestra a criança e o Thor faz piada, o Thor vai atrás de ajuda dos outros demais deuses e tudo mais lá na cidadela e tal, e no final a gente só teve o Thor pelado mesmo. Mas ok, ver o Thor pelado é uma vantagem, né, ponto pro filme. Mas cara, você consegue imaginar toda a lore do Gore que eu trouxe pra você funcionando num filmezinho de comédiazinha de baixíssima qualidade e um romancezinho bem zoado? Eu também não conseguiria imaginar, mas esse filme tentou fazer. Como resultado, nós tivemos esse lixo que não se propôs nem a fazer as orelhinhas caídas do Gore, né, cara? Ficou com tanto medo de descaracterizar o Christian Bale que, ai não vou nem mexer no design. Mas o problema aqui tá longe de seu design. Vocês se lembram do comecinho da história do Gore no filme? Ela é um pouquinho diferente do que a gente teve nas HQs. Porque no filme, o Gore tá lá, fome e tal, perde a filha e ele encontra o Deus. Só que o Deus, ele não tá numa guerra ali, num combate em que ambos estão feridos e tudo mais. Não, tipo, tem um oponente caído, um Deus vitorioso sendo adorado e tudo mais, no meio do matinho, tudo bonitinho. E ele desdenha completamente do Gore. Ele dá um tanto faz nele, tenta até matar ele no final e tal. E isso descaracteriza muito do que é pro Gore significar. Os deuses lá na eternidade também estão numa pegada bem nojentinha. Bem aqueles deuses meio orgias e vinhos e pães e hahaha, olha só como nós somos deuses gregos que fazemos coisas erradas, haha. Isso quebra demais com o que o Gore deveria significar. Porque o questionamento que o Gore traz pra gente é que às vezes você vai estar adorando e se sacrificando por alguma coisa que no final não tá nem aí pra você. E não necessariamente é que essa coisa é ruim, mas que essa coisa tá fazendo outras coisas ou que talvez ela nem exista. Vamos lá, vem aqui que você vai me entender agora. Do pouquinho que eu consegui mostrar pra você daquela entidade de armadura dourada do quadrinho que o Gore acabou dando um tchuc-tchuc com a faquinha nele, você consegue deduzir se era um ser bom, um ser maligno, se era um ser neutro? Você consegue deduzir? Não consegue. Por quê? Poderia ser uma entidade boa, podia ser um deus como Thor, relativamente benevolente. Talvez ele não abençoou aquele planeta porque ele genuinamente estava ocupado enfrentando alguma coisa maior, alguma coisa que destruiria aquele planeta, então ele não podia intervir de outra forma e tal. Mas o Gore pega, o Gore tá indignado e ele mata aquela entidade, mata aquele deus, não porque aquele deus é mau, ele mata aquele deus porque ele não fez o que o Gore acreditou que faria, o que a sua espécie, o que a sua esposa orava para ele fazer. Então o Gore não chega destruindo a vida daquele deus e de todos os demais porque eles são maus, é porque ele acredita que essa devoção é inútil. Então quando você pega e coloca uma cacetada de deuses um atrás do outro, todos sendo idiotas e irresponsáveis, e o principal que aparece no começo, que dá origem ao vilão, sendo seres cruéis, babacas, completamente perversos e pervertidos, você justifica tudo que o Gore faz. Porque vamos lá, pra você entender o nível, vamos fazer uma comparação. O Gore do filme, ele sai matando entidades e tal, ele tá frustrado porque o deus que a espécie dele adorava não respeitou, não ajudou ele e tudo mais, ele perdeu a filha tal, até tentou matar ele, e aí o negócio vai avançando e no final o Gore quer dar um jeito de ressuscitar a própria filha e tudo mais. Beleza, ok. O Gore do quadrinho, ele tira a vida do primeiro deus porque ele tá extremamente irritado e frustrado e incrédulo com o que ele tá vendo. Não é porque aquele deus é babaca ou mal, não. O deus ali precisava de ajuda. Só que Gore genuinamente acreditava que ele já tinha ajudado em tudo que ele podia, ele não devia mais nada, ele já adorou, ele fez tudo ali e tal, e o deus nunca fez nada. Então assim, genuinamente a visão do Gore não é que o deus é mal ou coisa parecida, não, é que deuses são inúteis. E o Gore no quadrinho, no filme também, mas o Gore no quadrinho ele mata o Behemoth e o Thor sofre porque o Thor gostava muito dele. Ele captura um deus
deus de explosões e começa a ficar drenando o sangue dele o tempo inteiro e obrigando ele a criar uma bomba capaz de destruir todos os deuses do multiverso Marvel. E aí entra o ponto, mas existem deuses bons, existe o Thor, por exemplo, ele já teve seus momentos ruins, mas ele é benevolente e tudo mais. Sim, mas o Gorr não tá nem aí. O Gorr não tá nem aí se é o deus que abençoa a plantação, que é o deus que abençoa o nascimento de crianças, se é o deus que abençoa o McDonald's, cara, ele não tá nem aí. Ele não quer saber se é bom ou se é mal, ele odeia divindades. E isso no filme não funciona, parece que tudo do Gorr foi colocado da forma mais rasa e ridícula possível, pra ele parecer um personagem sem peso, sem muito valor. Pô, cara, eles não dedicaram nem esforço na espada dele, na motherfucking Necrosword, uma das armas mais importantes do universo atual da Marvel dos quadrinhos. A espada do deus Gnu, a espada simbionte, a espada que se transforma, a espada que muda e tudo mais, e altera e tem poderes diferentes, se alimenta de sangue divino e tal. Aquela é só uma espada genérica de cavaleiro sem um pingo de personalidade. E eu diria que no final é isso. O Gorr do filme é sem personalidade, sem muito carisma, o ator é muito bom, mas todo o propósito e tudo que eles subverteram do quadrinho só deixou a história rasa e sem sentido. Você ainda tá aqui? Muito obrigado por ter me suportado até aqui, ter assistido e me acompanhado durante esse seu dia ou noite. Comenta aqui embaixo se você concorda ou discorda da minha opinião, se você já tinha visto o que o Gorr foi nos quadrinhos e não foi no filme. Deixa o seu like e eu te vejo na próxima.